No primeiro dia, né, na semana passada, a gente teve alguns desafios, algumas tarefas, algumas indicações de leitura e agora há pouco eu passei uma semana orando por um amigo em especial, um amigo muito precioso para mim e eu discipulei ele quando eu tinha uns 18 anos, 17, 18 anos, até os meus 25, a gente caminhou junto. E ele se distanciou por causa de pecado, por causa de uma vida de abusos com substâncias legais e ilegais e uma vida complicada. A família entrou em contato comigo algumas semanas, 2 semanas atrás, que ele tentou suicídio algumas vezes nos últimos meses e desesperados, porque não sabem mais o que fazer. Depois de uma semana conversando com ele, mandando mensagens quase diárias e sem nenhuma resposta, na sexta ele mandou uma resposta, pedindo ajuda, abrindo o coração. E hoje eu compartilhei ontem um pouco do que ele falou com o irmão dele, uma pessoa muito querida e próxima também. E agora a gente estava conversando, um pouco antes de começar aqui, desses pequenos passos, essas pequenas aberturas que Deus permite, que o Espírito Santo de Deus comece a tocar os corações, e às vezes a gente não valoriza. Eu achei muito maravilhoso o irmão dele falando assim: Felipe, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque depois de tantas inserções, tantas tentativas, ele mandou um áudio de 2 minutos. Olha que coisa! Parece que é pouca coisa. Mas quando a gente percebe o contexto e a situação, e quando nos é caro, quando nos é importante essa pessoa e essa vida, e a gente se importa com ele na presença de Deus, isso muda tudo. Então, muitas vezes, um áudio de 2 minutos, ou uma conversa mais curta, ou uma mensagem, ou apenas uma visualização, ou apenas algum processo, já é um começo. A gente tem que começar a perceber e valorizar isso, e potencializar esse processo. Bom, a gente está falando sobre evangelismo, Mateus 28, 19 e 20, começando aí, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia, um dos textos que eu mais amo, porque esse é o cerne da fé cristã e do que a gente é. É a gente, de fato, ser discípulo de Jesus, e a gente, de fato, intencionalmente ir às pessoas e orar, e clamar, e se dispor nas mãos de Deus para que as pessoas sejam discípulos de Jesus. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. É geral, é a todos. E é prazeroso, é muito bom a gente poder compartilhar da fé. É muito bom a gente ver os testemunhos de Deus se manifestando. E é maravilhoso, no meio de todo esse processo, a gente entender que o que a gente faz é discípulo de Jesus e não o nosso discípulo. É maravilhoso a gente ver nesse processo de que a manifestação e a transformação é Ele que opera. Não é nossa função, não é nossa obrigação. Isso é libertário, de certa forma. Mas ao final desse verso 20, que isso é o mais importante, é um dos pontos mais importantes também dessa reflexão inicial. A gente entender que onde você estiver, com quem você estiver, quando você estiver, Deus está com você. Ele prometeu que Ele está conosco até o fim. E quando a gente fala o fim, a gente lembra de Apocalipse. E se até no extremo de Apocalipse Ele vai estar com a gente, que dirá agora? Mas a gente já está direcionando o ar. Sim, estamos há quase 2000 anos direcionando o ar. Esse é o processo. Essa é a vivência, esse é o entendimento. E como uma sequência aí de etapas, eu queria pedir só para a gente organizar em equipes novamente, a mesma equipe que a gente tinha semana passada, eu não me lembro, a gente vai se organizar, vai tentar lembrar e vai trazer a memória, né? Na semana passada, então, a gente se comprometeu a, como a gente fez de forma sarcástica, né? Pontos muito inovadores da fé cristã e da gente ter um compromisso em se empenhar mais no evangelismo, né? Algo muito inovador, nunca ninguém pensa nisso, né? O que a gente faz? A gente lê a Bíblia, a gente orar, pesquisar, e aí há um tempo aí, e atividades. E nas atividades tinha até a leitura, então aí fica um combo duplo, é mais simples ainda. Uma das atividades, a ideia era ler o livro de Mateus no decorrer dos dias, lembrando que daria aí por volta de 4 capítulos por dia,
fechando aí os 28 capítulos de Mateus, e eu tinha exemplificado que se você fosse usar um aplicativo e o áudio dos evangelhos, a média de tempo que teria para ouvir o evangelho em Mateus, fazendo a meta de 4 capítulos por dia, daria 13 minutos e 58 segundos. Né? E uma das atividades também é a gente pontuar a seguinte questão: orar por um amigo e por um parente. Não sei se vocês se recordam, a ideia era essa, pensar um parente que ainda não conhece a Cristo Jesus, um amigo que às vezes até já se empatizou com a fé cristã, mas não vive nos caminhos, nos propósitos. Não vou entrar nesse mérito, tá? Mas, biblicamente e doutrinariamente na nossa fé cristã, o que a gente entende? O que é alguém salvo? Alguém que aceitou Jesus, proferiu com suas palavras, dá testemunho, isso é muito importante, a parte B. Felipe, está vinculado à igreja. Meus queridos, isso é um ponto um pouco mais complexo da gente conversar. Eu me recordo de um amigo muito cristão, muito bíblico, que abriu o coração uma vez falando: tá difícil achar igreja, Felipe. Eu estou tentando, eu não quero ser desigrejado, mas está difícil. Ou até irmãos, como os irmãos que estavam no banco há pouco tempo atrás aqui, o Eude e a Nicole, que estão na Alemanha, e não tem igreja. Na cidade de Düsseldorf, a cidade onde eles estão, não tem igreja próxima. Então não vou chegar neles e falar assim: vocês não estão indo na igreja. Mas que não tem, meu querido, eles estão lá. Ou outros amigos que estão em países de altíssima periculosidade de ser cristão. Na nossa denominação tem uma missionária que está no Oriente Médio, e a gente sabe da tribulação, que é um pouco do caos que é. E eu não vou chegar para ela ou para eles e falar assim: você é crente, né? Segunda classe, né? Não está indo na igreja. Não é isso. É claro que são contextos diferentes, mas só estou exemplificando que o que a fé nos une é, de fato, proferir com as palavras e tem dado frutos. Ou como João Batista pregoava de forma muito calma, muito pacífica, muito amorosa: deem frutos que demonstrem seu verdadeiro arrependimento. Que a gente possa dar frutos que demonstrem de fato nosso verdadeiro arrependimento. Isso mude tudo e todos. Talvez você tenha tido mais dificuldades, mais desafios para ler a Bíblia, para orar, mas esse momento eu queria que a gente parasse tudo e eu vou orar por nós. Já foi orado, obrigado, Alexandre maravilhosamente fez a abertura, nos lembrando de um maravilhoso testemunho de mãe, né, de mulher do Antigo Testamento, a mãe de Samuel. Mas agora eu queria orar para que Deus fortaleça as nossas caminhadas em Cristo Jesus, para que a gente possa ter mais vigor em ler a palavra de Deus, mais fortalecimento em ter uma vida de oração. Não tendo isso como um checklist, mas para que a gente tenha intensidade nisso, entendendo que é a melhor coisa que eu posso fazer no meu dia, é parar tudo e ler a palavra de Deus, porque ela está lá. Deus quer falar comigo. Eu satirizo com o meu sogro, que é pastor assembleiano, né? Ele sobe no monte e a gente sobe no monte de folhas. E Deus fala. E é o mesmo Deus. São diferentes doutrinas, mas é o mesmo Deus. E Deus fala. Deus age. Fechem os olhos, baixem suas cabeças. Pai Santo e amado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Nós te louvamos por esse maravilhoso dia que o Senhor nos dá. E mais um dia de vida o Senhor nos dá. Nós te louvamos por isso. Deus, eu te peço que nesse momento o Senhor fortaleça os meus irmãos e fortaleça a minha vida, para que a gente tenha muito mais do que uma vida de leitura da palavra, de busca em Deus, mas uma vida no Senhor. E que estarmos no Senhor mude tudo e nos transforme a cada dia. A gente entenda que o patamar é outro, que o critério é outro. Cristo Jesus vive em nós. E que de fato o Senhor viva em nós. E que esse viver seja para a tua honra e glória, e que o Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Pai, eu compartilho as mesmas dificuldades com os meus irmãos. Tem misericórdia de nós e nos capacita para a tua honra e glória. Assim como o Marcos orou também por mim, falando para que a tua graça e a tua misericórdia se derrame sobre mim, se derrame sobre todos nós. Se manifesta o teu amor, a tua graça. Nos usa, Pai.
E que essa manhã seja uma manhã maravilhosa, que o Senhor nos encoraje para o teu evangelho. No nome santo de Jesus. Amém. Então a gente tem aí... Tiago, acho que travou um pouquinho aqui. O dia 1 a gente teve esses pontos. Obrigado. Até a gente já falou também para divulgar, usar suas redes e usar stories, status, feeds e outras formas aí de redes sociais, de meios de propagar o evangelho. E isso os alcança também, é uma ferramenta. É uma ferramenta impessoal? De certa forma é. Hoje a gente vai falar de ferramentas mais pessoais. Hoje a gente vai pôr a mão na massa. Vai ser mais conteudista. Mas é bom a gente começar de uma forma impessoal e ter essa construção e esse caminhar e estar se familiarizando com esse processo. Volto a falar, a leitura da Bíblia é muito importante. Leia a palavra de Deus. A ideia de ler Marcos essa semana, Marcos é mais curto, 16 capítulos, então é um pouco mais rápido, a média diária é menor, e aí você faz as contas, você se organiza para isso. Mas a ideia é a gente se lembrar o quão importante é a leitura da palavra diária. Eu fico muito feliz lá no colégio, que sou capelão, a Dani está aqui, ela é coordenadora, e a gente faz a leitura de um devocional, faz oração, e a Rosana, a diretora, estava falando exatamente isso, como o devocional é teleguiado, né? Ele se encaixa no nosso dia, na nossa vivência, nas nossas experiências, nos nossos desafios daquele dia. Pense nisso. A palavra de Deus ela é viva. Ela te prepara, te fortalece para o seu dia. E que a gente se fortaleça. Não apenas o café, não apenas os demais nutrientes, mas o que é valioso demais, que é o espiritual, que é o estar com Cristo. Ok, então o ponto é se pensar. A ideia é a gente fazer igual a gente fez na semana passada também, ter bastante comunicação e conversa, diálogos. Eu vou dar 5 minutos para vocês das equipes respondendo essa pergunta. O que é evangelho? Então a gente vai ter 5 minutos para perguntar o que é evangelho, mas, entretanto, porém, é mais simples, a gente só 5 minutos, é rápido, né? Então vou dar um plano B da atividade, além de pensar o que é o evangelho, de forma, se você for explicar para alguém que não sabe, não tem nem noção do que é o evangelho, de forma mais resumida, mas não rasa, tá bom? Mais rápida. O evangelho, a gente vai condensar nessa frase, Felipe. Eu sei que não é tudo, mas a gente está tentando. Tudo bem, está tudo bem. Mas há um segundo passo que é a gente perguntar essa frase. Pregue o evangelho todo o tempo. Se necessário, use palavras. Essa frase é muito utilizada no meio cristão. Não é de Francisco de Assis, como alguns falam. Não há citação nenhuma de... Aliás, a biografia dele e a teologia dele comprovam o contrário disso na tradição, né, cristã, porque na época... Né, deixa quieto, não vamos entrar em méritos de que lado que estamos, da história ou da reforma. Mas a ideia das equipes, a gente vai ter 5 minutos para pensar, responder algo de forma rápida, o que é o evangelho, e essa frase, pregue o evangelho todo o tempo, se necessário, use palavras, está certa ou errada, e a gente vai discutir, refletir um pouquinho sobre. E daí, depois desses 5 minutos, a gente vai ter o orador da turma, né, alguém da equipe que vai ser o porta-voz e vai compartilhar. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Sim? Não? Talvez só quando a gente começar a conversar e falar que não entendeu nada do que o Felipe falou. Às vezes isso também acontece. Né? Espero que não hoje, né? Pelo amor de Deus, mas às vezes acontece. Eu estou só abrindo o celular aqui para ver o cronômetro. Podemos então... Eu nunca acho esse relógio. Começando então, 5 minutos, o que é o evangelho, e se essa frase... Pregue o evangelho todo o tempo. Se necessário, use palavras. Quem fala do grupo 1 sobre o evangelho, o que vocês conversaram? Pode ser o que vocês conversaram mesmo. Retomando, pessoal, vamos lá? A gente conversou sobre que é o testemunho, né? Tem uma frase que fala que a gente é a Bíblia que as pessoas leem, que é através da nossa vida que as pessoas vão ter acesso ao evangelho. Elas provavelmente não vão abrir a Bíblia e fazer uma leitura, mas elas estão fazendo uma leitura das nossas vidas, que é o nosso testemunho, que é a nossa ação diante das coisas corriqueiras do dia a dia.
do modo como a gente vive, isso vai fazer as pessoas refletirem e querer ter interesse. Por que você agiu desse jeito? Por que você não é igual à maioria? E sobre a frase que vocês pensaram, deu tempo? Mais ou A menos um pouco questão isso, né? Isso que eu falo, foi um pouco dos se dois, né? necessário, use palavras, porque na maioria das vezes você não vai usar palavra, é o seu testemunho que vai falar. Sim. Muito bem. Grupo 2. Não. O Evangelho é as boas novas da salvação, né? Sim. Em primeiro lugar, o Evangelho, que é o Evangelho? São as boas novas. A gente pensou também no testemunho, né? Sim. Testemunho é uma coisa muito importante. Até a gente conversou e eu tive algumas experiências de que a gente fala com pessoas católicas, é muito difícil, porque eles têm uma mente tão fechada, né? Eles têm uma mente muito fechada. Bom, isso não tem nada a ver. Agora, pregue o evangelho, se necessário, use palavras. É realmente isso mesmo. Você tem que testemunhar. Como que você vai depois usar palavras? Sim. Uma frase que fala assim: as palavras pode até convencer, né? Mas o testemunho arrasta, né? Sim. Tem um ditado árabe que eu gosto muito, que nem é cristão, assim, é cultural árabe, que fala: desculpa, eu não posso ouvir o que você fala, porque o que você faz grita mais alto. Cara, eu amo essas. É bem isso, né? Agora, primeiro, aqui. Processo de evangelizar. É uma palavra que pode ser usada para vários termos, mas o processo de evangelizar é o levar as boas novas e para um mundo que eu vejo hoje que está tem tanta barreira à parte espiritual, cada vez mais se tornando agnóstico. Sim. As suas atitudes, né, valem bastante. E acreditamos que uma abordagem, né, uma frase que você poderia abordar algo com uma pessoa, seria a esperança. Então, existe uma esperança. Então, nesse momento, a gente não falou em nenhum momento sobre Jesus, mas falamos sobre esperança. Até lembrei de Pedro, né? Acho que capítulo... Pedro, acho que fala sobre falar da esperança que existe em você. Existe uma esperança na gente. Às vezes a gente não consegue transmitir isso, mas existe uma esperança. Talvez a gente precisava cultivar mais essa esperança e mostrar para as pessoas. Ou existem também outras formas. Eu lembrei agora de um professor, um pastor contou a história de um professor evangélico e ele estava muito frustrado porque ele não conseguia passar sobre Jesus para os seus alunos. Na última prova, né, ele recebeu um desafio e ele sentiu Deus falando com ele. Ele falou: escreve na lousa, tente Jesus. E entregou a prova. Né, e aí um aluno depois respondeu para ele que estava querendo se matar, que não achava esperança na vida dele, mas aquela frase o tocou. Então a gente não sabe o direcionamento que Deus vai dar para a nossa vida, né? Mas muitas vezes a gente fica calado. Eu me calo muitas vezes em relação a muitas coisas. E é buscar essa esperança, cultivar essa esperança novamente para transmitir às pessoas, que eu acho que as pessoas estão muito desesperançosas com a vida. Sim. E sobre a frase, um pouco isso também, né? A frase era: apesar de tudo que você está sofrendo, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo aquilo que você não vê saída, há uma esperança para você. Amém. Esse é o evangelho, né? Um evangelho libertário que...
Testemunho, né, Da minha história. E pior que a gente não. E a gente vai usar isso hoje. Me dá uns minutinhos, por causa do tempo, não vai passar todo mundo. Quem vai falar? O Cris ou o Marcos? O Marcos. Eu acho que o Evangelho, primeiramente, no meu ponto de vista, eu diria que é o meu procedimento para com Deus. Se eu sou cristão, se eu tenho a certeza que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, então eu tenho um procedimento a ser seguido. Sim. O procedimento é a palavra de Deus, o Evangelho são as boas novas, e o meu testemunho, ele vai falar por si só. A minha vida diária, aquilo que eu faço diariamente, então ele vai ser um diferencial. Por outro lado, eu acho que eu tenho que ser prudente com relação a pregar o Evangelho usando palavras, porque eu tenho que ser prudente. Sim. Eu não vou, no serviço, pegar uma pessoa, vem cá que eu quero falar do Evangelho para você. Primeiro, essa pessoa tem que me dar uma oportunidade. Aí eu vou falar, e vou falar assim, muito rápido, porque nós estamos trabalhando, né? Então eu não posso tirar o tempo do meu trabalho, do trabalho que eu entendo, para evangelizar a pessoa, mas eu posso chamá-la no momento, por exemplo, numa hora de almoço, no final do expediente, aí eu vou falar tranquilamente, vou expor o Evangelho, vou abrir para ele o que realmente a palavra de Deus faz dentro do nosso coração. E eu posso dizer isso porque lá no trabalho eu tive a oportunidade, alguns anos atrás aí, tivemos um encerramento do final de ano, onde fez-se uma reunião com os departamentos, e eu fui chamado assim, de surpresa, para fazer uma oração. Então foi assim algo inusitado, eu diria até excitante, porque eu estou dentro de um contexto onde a maioria é católica. Olha. Né? Então eu falei, meu Deus, aí eu só falei para ele, usa-me. Falei um pouquinho, ainda que muito pouco, mas eu falei sobre o Evangelho e orei. Então aquilo para mim foi gratificante naquele momento. E ao longo do tempo, a gente vê pessoas procurando a gente para conversar. Eu falo muito com os colegas de trabalho sobre o Evangelho o tempo todo. Porque um motorista, de um modo geral, ele é uma criança carente. Quando ele chega na matriz, ele chega desesperado, ele quer conversar, ele quer... E às vezes ele tem N problemas. Parece que não, mas eles têm muitos problemas familiares, grandes inclusive. E eu muitas vezes fui chamado para, digamos, ajudar nesse sentido. E teve resposta sobre isso. Olha, aquilo que você falou para mim está dando resultado. Falei, continua, estamos orando. Né? Muitas vezes eu peço no grupo de oração para orar para determinada situação. Então, o nosso testemunho, ele já fala por si só. Mas eu preciso ter a certeza de que eu realmente sou cristão. Senão não vai adiantar nada. Sim. E ontem eu estava vendo, só para encerrar, ontem eu estava vendo um videozinho, até comentei com a Sandra, eu não sei quantos viram, o menininho na sala de aula, fazendo lá o seu trabalho que a professora deu, e ele cantava um corinho. A professora filmou ele cantando e mandou para a mãe. E as outras crianças, dá para ver ao fundo do vídeo que as crianças ficavam prestando atenção. Então, ele não percebe isso, mas ele está evangelizando. Então, o evangelho é isso. É você viver diariamente, cada dia, cada contexto, e você ser usado por Deus de formas diferentes, porque Ele não vai te dar uma única forma. Por isso que eu falo que é um procedimento, do meu ponto de vista. Né? Se eu não seguir o procedimento, eu estou fora do contexto. Sim. Certo? Então, isso para mim é evangelho. Então, eu prego o evangelho o tempo todo e também uso palavras quando necessários, quando a oportunidade é dada. Eu não posso ser
aquele cara, vamos dizer, no popular, carola, né? Uhum. A gente precisa ser prudente. Aí, então, você consegue deslanchar aquilo que você tem no seu coração. Muito bem. Último grupo. O evangelho que a gente conversou aqui seria as nossas atitudes, aquilo que a gente aprende com a Bíblia, com Deus, que a gente leva para a nossa vida. É aquilo que a gente mostra. E em relação à frase, pregue o evangelho todo tempo, se necessário use palavras, é que a gente usa, né, dos nossos atos para levar o evangelho, mas que também são necessárias, às vezes, palavras, porque às vezes as pessoas não conseguem enxergar o evangelho na gente, mas às vezes com palavras a gente pode levar para eles. Muito bem. Muito bem. Eu me lembro de uma aula em missões, né, num curso de missões, que um professor falava sobre antropologia na fé cristã. E ele dava um exemplo de povos que não conhecem nada do evangelho, e ele exemplificava que ele trabalhou, estudou em universidades budistas por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos ele sentava ao lado de budistas que eram monges a vida toda, e ele estava estudando o budismo. E ele falou assim, Felipe, a ideia é caminhar com eles, conversar com eles todos os dias e conhecer mais, sim, da cosmovisão que eles têm, apresentar a cosmovisão cristã e localizar pontes entre esse processo. Eu achei muito legal que ele falando isso, eu falei assim, que legal, que coisa incrível. E ele finalizou a frase, tipo assim, igual a gente faz na igreja local, né? Peraí, oi? Porque eu estava recebendo a aula de um cara que atravessou o mundo e foi em outra cultura, outra religião, estudou muitos anos, ele é um acadêmico nessa área. E depois ele fala todo o contexto, todo o método que ele utilizava, ele fala assim, igual na igreja local. Na igreja local, a gente se relaciona com as pessoas, a gente conversa com as pessoas, a gente apresenta para elas, sim, o evangelho. E aí é um ponto muito importante. Essa frase, ela se torna real quando a gente vivencia o evangelho, como Marcos falou, com mais critério, com mais sabedoria. Apresenta palavras, apresentando o evangelho. Por isso é muito importante ter esses diálogos, entender o que é o evangelho para a gente. Agora, isso não pode se tornar desculpa para não pregar o evangelho, para falar. Entende a diferença? É uma coisa eu entender essa frase e pensar, essa frase me encoraja a viver o evangelho, vivenciar a fé. E quando possível, eu buscar sabedoria em Deus mesmo, astúcia nesse sentido, e ser cirúrgico, pontual, e pregar, usar palavras. Aí, ok. O que não pode é, não vou falar, meu testemunho sempre vai estar, então não preciso falar. Então eu nunca preciso falar, e vai para um outro extremo. Tudo bem? Esse é um ponto muito importante. A fé cristã, sim, é uma fé que é necessário usar palavras. Tem até um teólogo que ele usa essa frase falando assim, prega o evangelho todo o tempo, e sempre é necessário usar palavras. Ele usa esse termo para exemplificar isso, que é necessário encorajar os cristãos a pregar o evangelho. Mas isso fica complexo, fica complicado, fica distante do meu dia a dia se eu não pratico isso. É a mesma coisa que um exercício físico. Eu vou lá tentar fazer uma maratona. Temos maratonistas aqui, né? Então a gente vai... Né? Eu não vou nem entrar em exemplo, porque eu posso falhar miseravelmente. Mas eu acredito que tantos quilômetros a serem percorridos não é o mesmo método, o mesmo preparo do que uma corrida de 100 metros. Entende isso? Uma corrida de 100 metros são segundos, e acabou e já foi. É explosão, é força. No caso da maratona, é resistência. São quilômetros, e mais quilômetros, e mais quilômetros, e vai. Cris, quanto que é? 40 quilômetros, 41? Tem essas maratonas, né? 42, né? Gente, 42 quilômetros. Não é metros não, meu querido. Metros seria complicado, eu sei, sedentarismo bate a porta. 42 quilômetros. Ou seja, os primeiros 20 quilômetros, você vai o quê? Preparando a mente e o corpo para os outros 20 e tantos quilômetros. A fé cristã é muito isso também, a gente entender que não é uma corrida rápida, instantânea, é resistência na fé.
É resistência buscando a Deus, clamando para Ele da sabedoria. E Ele dará sabedoria, Ele direcionará. Mas dando continuidade aí, no ano passado, quando a gente fez algo parecido com um pouco mais de dias aí de momento de evangelismo, estudar evangelismo, o pastor tinha me emprestado esse livro, eu tinha utilizado ele como algumas bases, e eu achei muito interessante esse ponto do autor falar sobre qualquer pessoa, qualquer lugar, qualquer hora, e uma reflexão sobre isso. A fé cristã é muito intencional ao propagar o evangelho. A gente intencionalmente, a qualquer pessoa, e quando eu falo qualquer pessoa, meu querido, talvez no seu convívio, na sua família, entre seus amigos, há alguém que você possa pensar, não, esse está perdido demais para ser alcançado pelo Evangelho. O Evangelho é tão libertário que ele nos encoraja a entender que não há ninguém tão perdido para não ser achado por Cristo Jesus, para não ser achado pelo nosso Salvador e Senhor, para não ser achado pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus fazer a transformação de mente que só Ele pode fazer. Não há ninguém tão perdido que não pode ser encontrado pela cruz, pela maravilhosa mensagem da cruz, entendendo que há um Salvador, há uma esperança, há um senhorio maior nesse mundo todo, e esse senhorio não é tão distante de nós, Ele se faz presente em nós, Ele se faz conosco. Mas, Felipe, até nos dias maus, até nos dias que eu penso o pecado e não a santidade, pois é. Nos dias bons, nos dias maus, Ele está conosco. Nos dias que eu sou crente, nos dias que eu não sou tão crente assim, Ele está conosco. Então, quando a gente fala qualquer pessoa, é de fato qualquer pessoa. As pessoas que eu acho que estão mais fáceis, suscetíveis ao Evangelho, essa só falta se converter. Então, falta tudo. Hã? E também aquelas pessoas falam, mas essas de Deus, só com Deus. Aquelas que até o ateu fala, é só Jesus. Né? Você entende o que eu estou falando? Né? Tipo, aquela pessoa, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer lugar não significa ser desrespeitoso quanto aos lugares, como o Marcos estava falando, no ambiente de trabalho. Acho maravilhoso que a gente está conseguindo, para a glória de Deus, conseguindo gravar os podcasts lá, entrevistando, e é um local público. A gente consegue a doação do espaço, Deus está abençoando, e o cara que é técnico, que é servidor público, ele é cristão, e num determinado momento acabou aquele momento de gravação, de parte técnica e tal, e ele olhou para a gente e falou assim, cara, Deus estava falando comigo enquanto vocês estavam falando, cara, que presença de Deus. E a Ju depois falou assim, é surreal a gente pensar que numa repartição pública, estaria tendo essa conversa, estaria produzindo esse conteúdo, estaria tendo esse fruto. Essa semana, pessoas que estão lá, que nem são cristãos, chegam para a gente e falam assim, nossa, olha, obrigado por vocês virem, olha que bom que vocês estão aqui. E a gente, obrigado vocês, a gente que está ganhando muito. Mas Deus está lá, Deus está se manifestando. Ou essa semana, no colégio, ao aconselhar uma menina, e ela simplesmente se sentou na minha frente, olhou nos meus olhos e falou, eu preciso de Jesus. Eu pensei essa semana e não é justo eu ir para o céu, do jeito que eu estou vivendo longe de Jesus. Eu preciso voltar para o Evangelho, você pode me ajudar? E começou a chorar. E não começou a chorar só tipo aquele choro bonito de Hollywood, né? Que tem aquele fundo musical orquestrado com notas de melodias menores, né? Para ficar mais emocional. Aquele zoom devagarzinho, aquelas lágrimas correndo lentamente. Não! Ela deixou na minha mesa um bolo assim de papeizinhos, se enxugando e secando e chorando, porque ela é uma jovem que entendeu que precisa de Jesus. Me marcou muito isso, me marcou muito, porque eu estava orando muito essa semana. Eu falei, Deus, que o Senhor se manifeste, que o Senhor toque as vidas, que o Senhor, até eu falo muito isso para a Dani, pra Rosana, que Deus transforme aqueles alunos, que Deus transforme aquelas pessoas que estão à nossa volta. Seja uma jovem que chora por minutos a fio aí, clamando para que ela tenha Jesus na vida dela, ou um grande amigo que está distante e manda um áudio de 1 minuto e meio, 2 minutos, se abrindo, não importa. Que a gente possa em qualquer lugar, em qualquer hora. Passa muito rápido. Eu estava falando ontem, hoje eu tenho uma missão de conversar com alguns amigos que estão passando por luto prolongado ou longo adeus, como é utilizado, quando algum parente muito próximo está passando por um momento difícil de saúde. E aquela família sabe que vai perder aquele ente querido, mas está naquele processo ainda.
Eu tenho 3 amigos muito próximos que estão passando exatamente isso com as suas mães. Hoje, no Dia das Mães. Então, meu desafio hoje é parar um tempo, vou estar com a minha mãe, vou estar com a minha esposa, que é mãe, mas vou estar um tempo orando e conversando com os meus amigos e chorando com os que choram. É isso. É qualquer hora. A gente não vai ser impertinente, mas é qualquer hora. Na sequência, e dando sequência, que aliás, como hoje é Dia das Mães, a gente vai acabar um pouquinho antes, ou acabar um pouquinho antes, não é 11h15, é 11 horas. Tudo bem, irmãos? Amém? Ninguém vai ficar chateado comigo, temos 25 minutos. Mas, há uma metodologia dentro da evangelização, e eu só quero pontuar algumas delas. Tudo bem? São 5 pontos, são 5 tipos, maneiras, métodos. Eu já vou jogar agora à tarde, já te deixei para o pastor o PDF dessa aula e da aula 1, que eu tinha esquecido de fazer o PDF, aliás. Então já está em PDF, já está no WhatsApp, já vou mandar depois para vocês. E essa semana a Ju também fez um vídeo sobre evangelismo, sobre um livro muito bom do Timothy Carricker, um missiólogo da nossa denominação, aliás, norte-americano, que está no Brasil há minha idade, mais ou menos em vida, né, fazendo missões, trabalho excelente. Mas alguns desses casos, eles pontuam alguns métodos. Primeiro método, confrontação. Esse é um pouco mais delicado e para a nossa cultura é mais complexo ser utilizado. Por quê, Felipe? Porque brasileiro foge de confronto. É cultural. Não estou falando que isso é desculpa para a gente sempre fugir de confronto, mas culturalmente o brasileiro foge de confronto, foge de resolutivas, foge de problematizações. Eu acho que não, Felipe. O fugir significa não resolver, não querer pôr o dedo na ferida para resolver. Para fofocar e para falar sobre, a gente gasta bastante tempo, mas para parar e resolver a situação é complexo para a nossa cultura. Tá? Isso a gente, como brasileiro, é conhecido por estrangeiros com esse aspecto. Isso não é desculpa, mas é algo a gente pensar e é algo para a gente até orar para que Deus mude em nós. Confrontação, então, em nosso meio, há pessoas que precisam ser confrontadas com as verdades do Evangelho. Isso é real, isso é necessário, mas isso, ao meu ver, é uma das ferramentas, um dos métodos, um dos momentos, não é sempre o mesmo. Entende? O socrático, que é o que a gente vai exemplificar, o testemunhal, o assistencial, o comportamental, que é o 5º, esses são muito mais usuais para a nossa cultura. O confronto de confrontação é necessário? Às vezes é, mas nem sempre. Há pouco tempo, uma aluna lá no colégio, e muito parecido, já tive muitas conversas como essas, da pessoa se apresentar como agnóstico, como ateu, como diferentes pensamentos e filosofias relacionadas à religião, à espiritualidade, e a pessoa começou a falar, não, porque na Bíblia fala isso, na Bíblia fala isso, eu falei assim, tá bom, entendi. Aonde? Eu entendi o seu posicionamento e o que você está falando contra a fé cristã, mas aonde o que você está falando está escrito aqui? Qual foi o apóstolo? Em que momento que Jesus pregou isso ou vivenciou isso que você está comentando, que a Bíblia fala? Eu não sei. Aí fica difícil, né? Porque você está alicerçando o seu contraponto, a fé cristã, em algo que você não sabe onde está. Você disse que alguém te disse que a gente diz isso. Tá, mas aonde? Em que momento a gente diz isso? Pense sobre isso. E daí eu fui abrindo a Bíblia e dando exemplos contrários ao que ela estava falando. A fé cristã é machista. Minha querida, vamos abrir quantos maravilhosos testemunhos de mulheres do Antigo Testamento que foram diversas coisas, diversas funções, diversas posições. No Novo Testamento, diversas posições, diversos testemunhos. E só um deles aí para a gente não se prolongar. Então, confrontação é um método, é útil, mas o nem sempre é indicado a ser utilizado até aí, tudo bem? Beleza. O socrático é um dos que eu mais gosto de praticar, aliás, que é esse argumentar com um não cristão acerca da realidade, refletir sobre essas argumentações dele e nessa reflexão e nessa conversa, com o tempo, existe um tempo da pessoa entender e pensar e refletir sobre e questionar. Então, é um caminhar com ideias junto. Não é, eu estou cristão, você vai para o quinto dos infernos, então eu estou dando a oportunidade de você me ouvir. Não é isso. É você, de fato, ser um bom ouvinte, permitir que na conversa tenha reflexões sobre a existência humana, sobre coisas que são
atemporais, que são universais. Felipe, dá exemplo disso. Por que a gente está aqui? Por que a gente foi feito? Por que existe o bom e o mal? Para onde a gente vai depois de morrer? Tem tantas coisas que as pessoas... Ah, mas Felipe, você não tem certeza disso? Mediante a palavra, eu acredito nisso. E eu posso ter essa fé. Mas você não viu ainda? Meu querido, vamos pensar um pouco. Tem muita coisa que a gente acredita que a gente nunca viu. E eu gostaria muito, como nerd, ver um acelerador de partículas. Né? Mas eu vou na teoria e vou estudar sobre. E dá para fazer, não dá? Dá. Então, sim, é muito possível no aprendizado a gente estudar na teoria algo que a gente não consegue vivenciar ou ver na prática. Então, dá para a gente ter esses processos. Então, socrático é porque Sócrates tinha esse processo de ter reflexões. Ah, mas a filosofia é coisa humanista. Não, meu querido, é só exemplificar, só falar que tem reflexão e tem conversa, tem diálogo no meio, tá bom? Não tem nada de antropocentrismo no processo. Testemunhal. Esse é um ponto importante. Testemunhal não é só a pessoa que está ao meu lado e vê como eu vi. O testemunhar é eu testemunhar intencionalmente o que Deus fez em mim. Entende? Eu não vou falar para a pessoa, olha, faça isso. Olha, na Bíblia fala isso. Isso é importante em alguns momentos. Mas o testemunhal é, olha, Jesus fez isso comigo. O que você está passando, olha, eu passei algo parecido. Nunca fale, eu sei o que você está passando. Nunca fale isso, pelo amor de Deus. Até com base psicológica. Não é o indicado. Mas, Felipe, eu passei por coisa até pior. Mas não é competição, meu querido. A pessoa está no sofrimento. Não é escalando. A pessoa falou aqui, você fala, não, mas você não tem ideia o que eu passei. Olha isso, a desgraça que eu vivi. Não é uma competição. A ideia é justamente ser um bom ouvinte, compartilhar a dor, é justamente ouvir a pessoa e falar, olha, eu sinto muito. Quando eu passei por algo parecido, que foi vivenciar isso, fez toda a diferença Cristo Jesus. Faz toda a diferença Cristo Jesus na minha vida, quando as mazelas humanas batem à minha porta. Porque elas vão bater. O bom é que ao bater, eu sei onde eu estou alicerçado, em Cristo Jesus. Isso muda tudo. Então, o testemunhal é justamente isso, você permitir que as pessoas conheçam a sua história. Isso até um ponto que você vai refletindo. Qual desses aí você foi alcançado? Por qual desses métodos você foi alcançado? Até por isso que eu ia compartilhar a questão de fé e depois falar do testemunho. Qual desses? O meu, pessoal, foi um pouco do socrático, de pessoas que foram refletindo comigo. Mas também foi o último, o comportamental. Eu não consigo apagar na minha história, na minha vida, o testemunho e o comportamento da minha tia, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu cresci numa cidade pequena, 20 mil habitantes na época, Iracemápolis chama a cidade, mas a gente era quase a única família cristã, evangélica. Tinha pouca gente lá. E eu me lembro de eu, criança, ver meus irmãos já adolescentes ajoelhados na sala da casa, orando. A gente fazia culto todo dia. Não tem igreja para ir no domingo e a gente fazer um culto no sábado, com a minha tia que morava um quarteirão para frente. Eu me lembro, essa foi minha experiência. Foi minha experiência compartilhar com pessoas muito mais velhas do que eu e mais experientes, falar assim, eu não estou entendendo isso aqui. E as pessoas com muita sabedoria, com muita paciência, muitas vezes minha mãe, muitas vezes meus tios, conversarem comigo, pregarem a fé e explicarem muito da salvação em Cristo Jesus. Isso foi tremendo na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu falo que sou muito abençoado. Deus me abençoou muito. Deus foi muito bom na minha vida, me marcando com pessoas muito boas. Por isso que eu sempre ressalto. Essa igreja é uma igreja muito sadia, de homens e mulheres que dão um bom testemunho. E que tomara que a gente continue dando mais e mais testemunhos. Então, jovens, adolescentes, vejam eles como referências. Tirem dúvidas, conversem. Ah, mas eu me dou melhor com tal pessoa conversar. Vai, fique à vontade. Manda um WhatsApp, tira a dúvida, conversa. O pastor está acessível, a gente está de alguma forma aí servindo, a igreja também está acessível. Conte conosco. Ah, mas não sou adolescente mais não, mas eu tenho essa dúvida. Vamos conversar. Eu acho que o pastor não vai ficar chateado se alguém chegar num gabinete pastoral e falar, pastor, eu li essa parte da Bíblia, que eu estou lendo a Bíblia, e eu tive dúvida, entendeu? O senhor me ajuda? Claro! Alguém se opõe? Alguém vai ficar chateado?
Eu acho que não, né? Aliás, a gente ora por isso, né, pastor? Como a gente ora por isso? Há também um maravilhoso formato que essa igreja, eu vi esse testemunho e continua existindo, assistencial, que é dar assistência às dificuldades dessas pessoas. Eu lembro da dona Yolanda dando testemunho. Cara, eu me lembro, eu choro toda vez que eu lembro. Eu com ela, eu e os irmãos aí descarregando legumes, e ela falando assim, Felipe, sabe por que eu gosto muito de vir aqui de terça? Por quê, dona Yolanda? E eu não conhecia a história dela. E ela falou assim, porque um dia eu era uma dessas pessoas que estavam sentadas nesse banco. Que Jesus me alcançou. Pergunta pro pastor como que eu vinha. Há um legado maravilhoso, há uma história, e a história não acabou ainda não. E essa história marca, e que esses jovens adolescentes saibam a história da igreja. A história da igreja catedrática, a acadêmica, e a história da igreja local. Não se envergonhem do evangelho. Porque Jesus nos chama a pregar e continuar pregando o evangelho. Mas então vamos pensar aí. Mas Felipe, eu acho que eu fui um pouco de método confrontação, um pouco de socrático, teve um pouquinho de testemunho também. Às vezes acontece isso. Mas qual que te marcou mais? Por fim, aí, como a gente tinha comentado, comportamental. Este método de evangelização baseia-se no relacionamento entre cristãos e não cristãos. E desenvolve através da amizade sincera, desinteressada do cristão. Consequentemente, essa amizade desperta uma curiosidade no não cristão quanto ao modo de viver, padrões, condutas, razões, motivações essenciais do estilo de vida cristão. No trabalho, quando as pessoas vêm com problemas, procurando o Marcos como um bom ouvinte, ou demais irmãos aqui, é isso. Alguém, o irmão, eu estou curioso, como que é o testemunho do irmão, mas além do irmão, alguém quer testemunhar rapidamente, porque a gente tem 15 minutos, peço perdão, mas a gente vai ter que fazer o exercício do resumo, né? Mais alguém que quiser pensar, contar o seu testemunho, irmão? Bom, todos nós entendemos hoje que a multiforme graça de Deus, né? Então, como o Marcos já falou, mas quantas maneiras Deus tem de alcançar uma pessoa. Então, a gente pensa, quando a gente pensa em evangelizar, pensa que só sair, pregar, mas tem muitas maneiras. Por isso, acho que é Pedro que fala isso, a multiforme graça de Deus alcança de maneiras que, às vezes, você não pensaria que seria daquela maneira. Eu conto o meu testemunho porque eu perguntei aqui, vocês foram católico, algum católico aqui? Nem sei quantos católicos tem, porque eu fui católico, né, até os 20 anos de idade. Praticante. Junto com a minha mãe no interior, aquela que rezava os terços, tinha aquelas coisas, e eu acompanhava ela, né? Fazia o rosário. E no fim, depois, ela também se converteu, meu pai, através de mim. Depois, eu fui o primeiro da família que vim. Eu vim para a igreja presbiteriana, na verdade, eu nem sabia a igreja presbiteriana, assim, eu não tinha nenhum conhecimento do que era a igreja presbiteriana, com 20 anos de idade. Eu tinha um negócio para fazer na rua Lusitana lá, que era para cima um pouco, eu tinha que ir num lugar lá, e numa manhã de domingo, e daí eu passei lá e a igreja estava com as portas fechadas, que já tinha começado, mas estava cantando. E eu parei para comecei a ouvir aquela música, né? E aquilo, não sei, aquilo me chamou a atenção, né? Alguma coisa ferveu lá dentro. E eu não entrei no momento na igreja. Eu só coloquei no meu coração, falando, no outro domingo, porque eu tinha que ir num lugar lá onde eu tinha um compromisso. Falei, mas no outro domingo eu vou voltar aqui. Aí voltei no outro domingo, na Lusitana. As portas já tinham fechado, eu não sabia o horário. Mas aí um diácono me atendeu e já tinha começado a escola bíblica. Aí ele me levou até a classe dos jovens. E ali foi o início, né? Aí ficamos 4 anos ali até conhecer a Ana Lídia, casamos por lá, desde então daquela jornada, né? Ainda que eu saí da igreja presbiteriana, mas esse conceito, né, essa coisa, nunca saiu de dentro de mim. Às vezes até hoje me pergunto que maneira, né, por que as coisas acontecem, mas o plano, os propósitos de Deus é infinito, né? Então a gente não... Mas eu estava comentando que a música é muito importante para o evangelismo. Sim. Para mim foi, né? Porque Sim, eu parei lá por causa da né? música, né? Parei lá porque por causa estava se cantando. Então eu vejo que uma das maneiras, né, dessa multiforme graça de Deus
é o louvor, né? A música que alcança muitas pessoas. Quantos testemunhos de pessoas que, por causa do louvor, eles conheceram Cristo. Né? E culturalmente, latinos como somos, a gente é mais musical, então tem uma maior abertura, né? Eu queria só ressaltar um detalhezinho, dentro do que nós estamos vendo aí, da questão do evangelismo, muitas vezes a gente não dá importância, não se tem mensurado a nossa vida diária cristão com aqueles que não são cristãos. Por que eu falei do meu trabalho? Nós temos motoristas lá, e eu não sou de ficar falando, porque isso é um assunto muito particular de cada um, e como eles confiam muito na minha pessoa, então eu me reservo, eu escuto, eu converso, eu levo alguma palavra de estímulo, de consolo, mas nós temos motoristas lá com esposas com depressão profunda. Nós temos motoristas lá com esposas tetraplégicas por erro médico. Nós temos motoristas com esposa paraplégica por erro médico. Então o cara tem que trabalhar, ele tem que cuidar da casa, ele tem que cuidar da esposa. Então é uma pressão muito grande, por isso que eu falo que o motorista, quando ele chega na empresa, na matriz, ele é a criança carente, porque ele passou o dia todo viajando, uma pressão grande da área comercial, da programação, do próprio trânsito que nós vivemos hoje, cada dia mais caótico. Então, quando eles chegam, eles querem, vamos dizer assim, desabafar. E, às vezes, eu vejo situações lá dentro do meu departamento, depois eu chego para o rapaz e falo, escuta, você não pode fazer isso. Não, mas você não pode fazer isso. Você precisa escutá-lo, aí você filtra a conversa e você faz um diálogo com ele. Se você tiver dúvida, me chama, que eu vou ajudar. Então, a maioria dos motoristas que eu converso, e a gente tem muita convivência, eles vêm e eu pergunto como foi a semana, como está o dia, e a vida em casa, como está? A família, a esposa. Seu Marcos, está tudo bem, graças a Deus, aquilo que o senhor falou outro dia. E eu sempre falo, estou orando por você. Então, o nosso testemunho é importante. A nossa vida representa muito lá fora. Parece que não. Mas aquilo que eu vivo aqui, eu levo para fora, traz um resultado tremendo. Por isso que eu digo que, repito, o evangelismo, o evangelho é um procedimento do qual eu tenho que seguir à risca. Porque lá fora, quem não me conhece vai ver um diferencial. Assim como no trabalho, no dia a dia, na família. E eu tenho orado muito pela família. Eu tenho 2 filhos. Hoje não frequentam assim assiduamente, mas eu oro para que Deus toque no coração, para que eles retornem, não só eles, a família, né? A família. Oro pelo meu trabalho, pelos colegas do trabalho, pela igreja, por cada um. Não sou de ficar colocando no celular, porque eu ainda não aprendi a ficar ligado nisso, né? Eu uso assim, o que é necessário, olhei, li, respondi, falei, tchau, vou trabalhar. Então, se alguém liga no meu particular, não vai falar comigo no trabalho, só na hora do almoço e de noite, depois do expediente. Mas no trabalho, é qualquer hora. Né? Então, gente, evangelização é isso. É testemunho de vida. É realmente propagar o amor de Deus. Amém. Convido vocês essa semana, como uma parte de tarefa, refletir um pouco daquilo que eu já comentei, de como que foi o processo de conversão de vocês, que métodos que o Espírito Santo de Deus e Deus usando pessoas foram utilizados, né? Posso falar? Confrontação,
Socrático, não reflexivo, testemunhal, assistencial ou comportamental. Pastor. Não atrapalhando a sua aula, Imagina, eu nunca atrapalho, imagina, pastor. essa semana eu ouvi um testemunho, talvez você conheça, né, da Coreia do Norte. E quando você falou da palavra evangelização, e não usar ou usar palavras, esse testemunho foi assim, mexeu muito com o meu coração essa semana. Na Coreia eles estão matando ainda cristãos. E tinha uma vala aberta. Talvez você conheça até esse testemunho. Uma vala aberta, e essa família foi colocada dentro dessa vala. Se eles renunciassem a Jesus, estariam salvos. Senão, eles iam ser enterrados vivos. Olha só que coisa, né? Terrível. E eles não renunciaram. E os filhos falavam assim, olha, renuncie, os filhos pequenos. E a mãe deles, né, falou assim, fiquem calados, fiquem tranquilos, daqui a pouco nós vamos ver Jesus. E a terra foi cobrindo. Cobriu primeiro as crianças, depois os adultos. Então isso mexe com o coração. E desde que passou um tempo, os soldados que ali estavam, que enterraram, e toda aquela a plateia que eles fazem isso para que dê testemunho, todos se converteram a Jesus. Então a gente vê, né, poucas palavras, atitude, não renunciaram, daqui a pouco nós vamos ver Jesus. E a gente fica às vezes envergonhado, né, de não falar, né, desse grande amor que nós somos alcançados. A gente não pensa nisso, né? Mas os testemunhos de mártires modernos da fé cristã, se a gente pegar do século XX, isso, toda a quantidade de cristãos mortos por perseguição no século XX é maior este número do que todos os cristãos que morreram os 19 séculos somados. Somados. Se você pegar os primeiros 19 séculos da fé cristã, somados, os mártires, e pegar só os mártires do século XX, a gente acabou de começar o XXI, né? O século XX é muito maior. Ah, mas isso é por causa da população aumentou. Não. O aumento da perseguição. Os testemunhos, a gente teve, né, ilegalmente, né, dentro da Coreia do Norte, a gente teve muito contato com norte-coreanos e com ministérios lá dentro. Ontem mesmo eu já estava falando com um casal que tem atuação. E é surreal. É surreal você ouvir de uma mãe que viu a filha morrer de fome nos braços. Mas ela não negou a fé. É surreal. Surreal. E a gente ficaria falando aí mais um dia, mas hoje a gente tem que acelerar. Peço perdão. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Mas um ponto da evangelização é a gente entender o que é a fé cristã, o que a fé cristã acredita. Hoje eu só vou dar o primeiro passo, tá, uma pincelada, e semana que vem que a gente fala com mais tempo, que é o fechamento. Mas há uma linha de raciocínio que a gente poderia organizar em criação, queda, redenção, restauração e ide. Nesse formato, eu só coloquei um exemplo de cada um deles, tá? Fica tranquilo que vai ter o PDF acessível lá no grupo da igreja. Tem a criação como primeiro passo. Segundo passo, queda. Sim, essa é uma imagem com certeza dos adventistas, né? Os irmãos sempre têm aquelas imagens e desenhos, né, muito bonitinhos. Eu acho bonito, eu gosto. Eu vejo e falei, esse é um desenho russo. Eu falei, o russo vai ficar muito abstrato. Eu vou ter que ficar explicando. Quem que tiver curiosidade, depois eu mando. Tá muito legal, aliás, um artista russo lá. Mas vai demorar muito e a viagem. Eu falei, não, deixa. Deixa esse adventista, é mais fácil, mais didático, né, para a nossa cultura, né? Redenção. Romanos 3, 23 e 24 são um bom exemplo. Restauração e o id. Mas de forma mais rápida, a criação, e a gente crê de fato que Deus criou tudo. Ah, mas é criacionista, é design inteligente, é evolucionismo com uma fé no meio. Meus queridos, sinceramente, são teorias. A gente pode acreditar, ter fé, muita fé, aliás, para acreditar em algumas delas, mas são teorias.
Ah, mas a Bíblia não me dá exemplo. Não dá exemplo. É isso. Haja luz, haja luz. Ah, mas na cosmologia, na física quântica, foi comprovado que a primeira partícula de elemento material criado no universo foi o fóton, que é a menina partícula de luz. Isso bate, funciona. Eu amo quando eu vejo os caras de cosmologia falando isso. Eu falo, que legal, haja luz, está certo. Então, você fala, peraí. Não, vamos conversar. Não, porque a ideia é que a gente não vai anular a ciência, mas entender que eu não preciso da ciência para crer na Bíblia. Entende isso. Eu não vou anulá-la. Mas tem coisa da ciência que vai confrontar, que não vai bater com a fé cristã. E por isso que chama fé cristã. Porque eu tenho que ter fé. As obviedades a gente passa por cima às vezes, né? Mas pense nisso. É a fé. É acreditar. Mas está contrapondo. Não, é que a gente não consegue explicar ainda. É isso. A gente é limitado até para entender teologia, lendo a Bíblia todo dia. Imagina a ciência. Mas a ciência de ponta falou isso. Meu querido, e há 10 anos atrás falava outra coisa contrapondo o que se fala hoje. Em muitas áreas, não estou generalizando, mas em muitas áreas há essas inovações, essas novas descobertas que contrapõem teorias que por muito tempo foram comprovadas. Então, se até a ciência se permite ter essa abertura para, hoje eu acredito nisso, mas daqui a pouco talvez vá comprovar outra coisa, a gente sempre dá o exemplo de ovo e café, né? Sempre tem uma ciência nova que vai falar que pode ou não pode, que deve ou não deve. Se até na nutrição do nosso corpo tem isso, e na espiritualidade? Na espiritualidade a gente vai entender que a fé é limitada no nosso aspecto. A gente é limitado, a gente está aqui ainda, a gente é limitado. Então a gente tem que orar mais, tem que ler mais a Bíblia, tem que se fortalecer na fé. E exercitá-la. Quando eu falo da criação, é o primeiro passo. A queda é entender. Mas todo mundo caiu por causa de Adão e Eva? Meu querido, eu falei na primeira aula, eu vou falar toda a aula. Você vai jogar a culpa em Adão? Tá tudo bem. Vai lá, filhão. Vai você ficar em santidade, sem pecar. Você consegue? Não. Eu consigo? Não. Então a queda é para todos. Resumo, simples assim. Mas isso é muito doutrinário, né? É isso. A gente pode filosofar em cima, a gente pode pensar em cima, mas categoricamente é isso. A redenção é Cristo. É Cristo. É cristocêntrica. O evangelho deve ser cristocêntrico. Não há outro caminho para Deus, para a salvação eterna, sem Cristo na história. Não há outro. Sim, ele morreu pelos nossos pecados. Sim, a cruz era minha. Ele levou. Não foi judeu, não foi romano, não foi religioso, não foi político, fui eu. Esse é um ponto. Acho maravilhoso um quadro de um artista norte-americano que ele fala assim, se eu fosse o único homem, se eu fosse o único ser vivo nessa face da Terra, de alguma forma Jesus viria. Mas um tempo depois, Jesus estaria na cruz. O problema é que o martelo e os pregos estariam nas minhas mãos. Então a fé cristã necessita de uma maturidade também de entender que eu preciso de Jesus. E o próximo precisa de Jesus. E entendendo essa redenção que é só em Cristo Jesus, há a restauração. A restauração é um processo. Por isso que o evangelismo sempre está ligado ao discipulado. O se tornar discípulo de Jesus. Por isso é muito importante, venha à igreja. Ouça as pregações, venha na EBD, tire dúvidas, chegue para o pastor, na EBD, palpita, olha, tal tema, eu não entendo, pode ser o tema de tal EBD, eu tenho dificuldade de entender, vamos lá. A gente tem que parar de ver a igreja como apenas espectadores. Eu sento, eu recebo. Não, eu sou a igreja, eu faço parte. Se é um legado na igreja, esse legado é meu. Eu posso fazer parte também. Mas é necessária uma maturidade. Quando a gente entende esse processo de criação, queda, redenção e restauração, a gente entende o próximo passo, que é o ID. E o ID é para todos. O ID é no trabalho. O ID é fazer uma logo. O ID, é servir. O ID é eu estar lá, e onde eu estiver, eu entendo que eu continuo sendo discípulo de Jesus. Isso muda tudo. Por fim, esse é um convite, então, dessa semana.
a gente ler Marcos, a gente refletir sobre que métodos evangelísticos foram utilizados para nos alcançar. Se eu ficar pensando muito nisso, eu vou ficar em crise, Felipe, porque eu sempre fui da igreja. Não, calma, tá tudo bem. Filho de crente não significa ser crente. Todo mundo precisa passar por um momento de entendimento, de confissão de fé, denominacional e intencional e pessoal. E eu convido também a gente pensar isso, esse processo de criação, queda, redenção, restauração e ide. E pensa, como que eu explicaria isso para alguém que não conhece a fé? Um cara que não é cristão, um cara que não tem nada de fé cristã, como eu explicaria para ele? Como que eu faria esse processo? E esses são alguns pontos que a gente vai pontuar e finalizar semana que vem. Ao evangelizar, e se essas pessoas estiverem receptivas ao evangelho, qual é o próximo passo? Eu prego, mas se der tudo certo, o que eu faço depois? Corro para o pastor? Muitas vezes, né, pastor? Mas eu posso saber algumas coisas de como fazer. Dar uma Bíblia para a pessoa com uma versão, pelo amor de Deus, não vai dar uma versão que nem a gente entende direito às vezes, né? Dá uma NVI, NVT. Mas é mais limitada naquele versículo. Meu querido, a pessoa nunca leu a Bíblia. Quando chegar nesse versículo, você vai, faz a exegese, faz o esboço e vai na casa do cara com uma pizza e lê a Bíblia com ele. Mas enquanto não chegou nesse versículo fatídico, a NVT, a NVI são ótimas versões. São maravilhosas. Está tudo bem. Amém? Amém. Mas e se eles estiverem receptivos ao evangelho, mas ainda não prontos para professar a fé? Eu pus até algumas palminhas, porque o seu evangelho é maravilhoso. Eu amei o que você falou, mas tá tudo bem, né? Tchau. Ou se eles fizerem aquela cara desse senhor aí que eu achei maravilhosa, né? Se eles não estiverem receptivos ao evangelho. Porque quando não estiver receptivo, eu penso, isso vai ser contrário. Ele vai falar que quer ser satanista. Né? Não, muitas vezes ele vai ouvir e falar, entendi, tá bom, entendi que isso é importante para você. Então você entendeu? Então você quer aceitar Jesus? Não. Quero continuar no descrer. E aí o que a gente faz? Desama? Manda para os quintos? Do céu? Né? Porque a gente é crente, né? Não pode mandar para o inferno. Né? Mas não dá, porque a pessoa não aceitou. Calma que a gente vai conversar, vai pensar sobre. Mas antes de tudo, a gente vai entender, lembrar que o evangelho, o evangelismo, a fé cristã é mais que uma maratona, lembra disso? Resistência. Eu vou continuar amando, eu vou continuar evangelizando, eu vou continuar dando bom testemunho, eu não vou ser chato, né? Mas eu vou continuar pregando o evangelho. E que Cristo nos use para que o reino dele de fato venha. Finalizando aí, obrigado. Passei por alguns minutinhos aí, peço perdão, mas vamos orar. Finalizando, que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um almoço e uma tarde abençoada. Muito abençoada mesmo. Que Deus fale aos nossos corações. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse tempo que eu tive com os meus irmãos. Nós te louvamos, Deus, que todas essas palavras, todos esses métodos, conceitos, conhecimentos, que o Senhor de tudo isso para a tua honra e glória. Que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que de fato estejamos vivos em Ti. E que esse viver seja pleno em Ti. Pai, quando nos faltar palavras, nos encoraja com a tua boa palavra. Quando nos faltar esperança vívida, nos lembra, Deus, que a esperança é em Cristo. Que a esperança é que, mesmo essas dores limitadas e pequenas e momentâneas, o Senhor está no barco conosco. Muito obrigado, Pai. Faz presente em nós. Nos lembra de orar pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. Nos lembra de tirar um tempo para ler a Tua palavra, para orar. Que a fé cristã seja muito mais do que apenas o limítrofe de ser membro da igreja e ir à igreja. Que a gente viva a igreja aqui dentro e fora. E que isso manifeste em nós e através de nós. Seja conosco, meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe. Até.